Então, gente, primeiramente agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui no feriado, para falar da história, porque realmente mostra o quanto a gente é comprometido com a nossa história, né, nossa memória, a gente gosta. E aí a nossa ideia agora é fazer justamente iniciar, né, porque esse trabalho está iniciando com o reconhecimento do território, do lugar, né? Até porque, como você falou, a gente não conhece, a gente não é da cidade, então é vocês que têm que dizer para nós o que são as referências, os lugares importantes, né? As pessoas, enfim. E aí a ideia desse inventário é isso, assim, o inventário não é nosso, né? O inventário é da comunidade, da população. A gente está só iniciando esse trabalho, que depois que a gente sair, ele vai continuar, né? Vai ter outros processos também que vai continuar. Então a ideia é essa, né? Assim, a gente não vai fazer por inventário. A gente tem noção dos nossos limites, limites institucionais, limites logísticos, enfim. E aí, mas a ideia é despertar esse processo, né? Que já vinha antes, naturalmente já acontece com os próprios historiadores locais, com os professores, com as pessoas que cuidam e tal. E depois vai continuar também com as políticas, né? Enfim. E eu vejo que a gente chegou aqui em Piracuruca num momento mesmo assim, de 20 anos para trás e agora de 20 anos para frente, as coisas têm que ser diferentes em relação ao patrimônio, né? Eu percebi isso, né? Há uma urgência, mas também uma demanda, uma necessidade, aquela assim, a necessidade de olhar para esse patrimônio e mudar, né? Tipo, uma perspectiva que vai além dessa questão do tombamento de prédios, que é uma confusão que a gente não vai resolver e, enfim, nem sei se vai ser resolvido, né? Mas a nossa ideia agora é justamente entender esses sentimentos, entender esses significados, esses sentidos, do que é esse patrimônio, né? E aí a gente está muito mais interessado nisso, no que as pessoas têm a dizer, né? A gente não... eu estou falando para os meninos na escola do patronato, a gente foi lá, que a gente não quer assim, entender a coisa em si, o prédio em si, mas o que ele significa para vocês. A relação da pessoa. É a relação. Então, se lá no seu bairro tem um campinho de futebol que você acha que traz uma memória afetiva, teve uma pessoa que falou, inclusive, que tinha um buraco na rua que ao longo do tempo esse buraco acumulou peixes e sempre ali tinha que ela lembrava e tal, enfim. São essas coisas que para nós é importante, assim. Por isso que talvez, aí depois a gente vai dialogar mais sobre isso, né, que eu queria escutar o seu Isaías, né? Mas talvez para nós o que vai ser mais essa coisa mais importante realmente é esses significados, né? É o que as pessoas têm, essa relação que elas têm com esse patrimônio, muito mais do que o prédio ali pertenceu a quem, tipo assim, não, para nós não é importante. É importante, mas assim, quem foi que morou lá, que pertenceu à família de fulano, isso aí é coisa para nós irrelevante. É muito mais se as pessoas têm alguma afetividade, algum sentimento. Por exemplo, esse prédio, eu acho que você trabalha aqui, tem muito apego afetivo, quem já estudou, enfim. Mas eu queria começar com o senhor, né? A gente está gravando aqui. O senhor tem... Qual é o seu nome completo, a sua idade? Isaías José de Melo Parentes. 78 anos de idade. Sou filho de Piracuruca, mas meu pai é de Alto Longar. Veio de lá trabalhando no antigo Deneru, que é Açucã, ainda é Açucã, é outro nome, né? Aí ele veio de lá trabalhando no Deneru, Departamento Nacional de Endemias Rurais, naquele tempo, né? A gente teve isso. Né? Ele trabalhou antes na
no hospital em Teresina. Depois vim para cá. Aqui encontrou a minha mãe, namorou, casou e eu nasci, né? Pois me conte sua história, assim, como foi, assim, pode começar até pela sua infância, como foi que você cresceu aqui, estudou aqui. Olha, eu nasci ali no bairro Guarani, num bairro aqui no Piracuru, logo depois da ponte, aqui lá para a Sete Cidades, né? Dia 22 de janeiro de 1948. Meu pai era José de Matéria Saraim Parense, de Alcântara, minha mãe Maria do Cabo Chimenez. Eu tinha dois irmãos que faleceram, né? Francisco Melo Parense e João Antônio Moraes Pereira, que era o segundo casamento da minha mãe. Tive meus estudos iniciais aqui em Piracuru. O primeiro, com a dona Nenê, lá no bairro da Avenida, era avó da professora Marluz. E depois, no patronato, estudei no patronato Maldantas, que o senhor falou aí, né, que foi lá. Aquela escola ali foi fundada em 1950 pelo Monsenhor Benito, cantor de Almeida e Souza, funcionando só depois de 3 anos. Né? Aí foi entregue ela funciona, quem trabalha, quem organiza, quem toma conta, quem dirige, são as irmãs filhas de Santa Teresa, né? E são responsáveis pelo aquele colégio lá. Ele é antigo, né? Ele era de 50, mas só funcionou em 53. Eu estudei lá, eu tinha 10 anos. Em 58 eu estudei lá. Depois eu continuei. Aqui tinha um outro colégio que foi fundado para, quando se terminava o primário, dar continuidade aos estudos, que não tinha naquele tempo, né? Chamado Ateneu, foi criado pelo município, Ateneu Municipal, em Piracuru. Foi criado em 50, se eu não me engano também. O primeiro diretor foi, a função era estudar o exame de admissão ao ginásio. Hoje em dia se vai direto, né? Termina a primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta, sexta, né? E vai até o 9º ano. Naquele tempo era dividido em 2 períodos. O primário era em primeira a quarta, primeira série, segunda, terceira. E depois fazia-se o exame, estudava-se 1 ano ou 2, até era um vestibular, como a gente faz hoje em dia, né? Se prepara para o vestibular. Eu me preparei, só que eu não passei 1 ano, 2. Quando eu saí do patronato, eu estudei 11 meses de férias e já fiz o exame, graças a Deus passei, né? E ingressei no ginásio municipal de Piracuru, que foi começado em 51. E começou a funcionar em 59, eu sou da segunda turma de CSM. Era a primeira, segunda, terceira e quarta também, né? Aí terminei em 63. Como não havia ensino médio aqui em Piracuru, eu fui estudar em Teresina. Estudei no liceu, depois do liceu eu não cheguei a terminar o ensino médio, deixei o ensino médio e ingressei no curso de contabilidade. Eu tenho um curso de contabilidade, concluí na escola Professor Filipino Reis, que era no centro de Teresina, perto da antiga faculdade de Direito, né, do Frei Pisa. Quem conhece Teresina sabe que é no centro, né? Aí de lá voltei no Piracuru, casei, a Maria Esposa, e aí ingressei no magistério do presidente Castelo Branco, que era o antigo ginásio municipal de Piracuru, que depois da reforma do ensino e depois da Revolução, né, mudaram o nome para
presidente Castelo Branco, em homenagem ao primeiro presidente da Revolução. Que depois foi até mudado, agora é Inei Rocha, né? O nome do Sérgio lá agora é Inei Rocha. Aí eu lecionei no colégio Hermínio Conde, criado na praça, que era um posto de saúde criado lá no período do governo de Seu Mena Correia. Ele foi criado em 1977, começaram a funcionar em 1978. Trabalhei como professor 4 anos lá. No segundo ano, o primeiro diretor, que era o Aldaildo Alves Fortes, ele voltou para a capital. Aí eu fiquei no lugar do diretor. Me deram uma portaria lá, fiquei lá até 82. Um diretor e professor. Quando faltava algum professor, que naquele tempo se faltava muito, né? Eu lecionava, o que tivesse na frente aí, eu lecionava. Né? Esse negócio de escolher disciplina. Eu cheguei a dar até em inglês, eu não sei inglês. Enquanto chegava um professor de fora. A carência era muito grande. E passei 5 anos em Teresina, aí voltei para diretor, comecei a trabalhar nos colégios novamente, voltei para cá e para o Magalhães como supervisor. Ia na portaria lá e supervisor dessas 2 unidades. Anísio Brito, o Magalhães Filho funcionou da faculdade, né? A UESP. Você sabe o que é? Magalhães Filho. Depois me deram uma portaria por questões políticas aí, naquele fundo das eleições. Me deram a portaria de diretor daqui da unidade escolar, quando eu fiquei 2 anos aqui. Aqui. Em 88 e 89. Aí a carência era grande, né? Naquele tempo não tinha verba para os colégios, essas coisas. A gente, para fazer uma limpeza, ou tirar uma goteira, mandar limpar o cubo, precisava ir da prefeitura falar com o prefeito para ele ajudar a gente. Porque senão não funcionava não. Existia só o prédio principal aqui e essas salas atrás aqui. Agora com a reforma, e foi uma obra essa moça aqui. Deu muito trabalho, a gente brigou com a gente lá na secretaria, com o para conseguir isso aí. Foi uma luta terrível. Até ela conseguiu a reforma, essa reforma hoje está aqui, hoje está muito bom, está bonito, é tomada essa escola. Daqui me deram outra portaria para o Ezequiel de Souza Brito, que tem sido fundado no colégio novo, é um curso pedagógico, a formação de professores, primeira 4ª série. Que funciona, primeiro funcionou no antigo Monsenhor Bendito, hoje é aquele prédio bonito que tem ali, né? Aí eu fui para lá como diretor. De lá, eu fiquei 11 anos lá, no Ezequiel de Souza Brito, como diretor, professor, ajudando lá. Aí depois eu saí, me aposentei, trabalhei lá uns anos seguidos, eu fiz o concurso para a prefeitura, passei, me aposentei do Estado e às vezes me seguiam lá quando faltava professor para continuar a disciplina de história, geografia. Trabalhei no Senhor Bendito, trabalhei no CIEF, trabalhei nas escolas municipais, lá no Cristina Neves, no Luiz Brito Melo, no Guarani, no Coronel Antônio Machado, na Esplanada, no Cícero Melo, né? No Cícero Forte, lá onde foi feita
essas A escolas. festa agora de São Vicente Expedito, É, né? todas essas Trabalhei lá. escolas, quando ele trabalhou, foi na época que era EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu trabalhei à noite no EJA. Não tinha vaga para. Não tinha sido distribuído, não chamava a gente. E aí eu trabalhei. Eu saí de lá do Cristina Neves, lá na saída para Teresina, de bicicleta. Eu dava uma aula lá e tinha dado a segunda aula no Guarani. Voltando que eu tinha que correr, né? Isso chega na bicicleta. Aí no outro dia eu vinha para o Guarani, de lá eu tinha outra aula, lá no Toque Machado, na Esplanada. E no Cícero Forte, de lá eu ia para a Esplanada, no Toque Machado. Até que depois melhorou. Aí me colocaram no CIE, depois me passou vendido. Aí eu me aposentei do município, do estado do município. E hoje estou fazendo só minhas coisas, escrevendo, cuidando das minhas coisas. Eu gosto de coisas assim, guardar coisas antigas, de colecionar. Tem coleção de Eu tenho uma coleção de Eu bicicletas. gostaria de conhecer essas São coleções. poucos, mas são raros. Depois a gente pode ir lá na sua casa para conhecer. Eu bicicleta Monarch, raia dela, 58, 61, 64, 65. Tem uma Bristol, se chama Bristol de ouvido, que ela é por aqui organizada. Tem uma inglesa, tem uma alemã, tem uma chinesa, tem uma Peugeot, é difícil, né? Bicicleta Peugeot. E eu escrevo, né? Me chamo de poeta, eu não sou poeta, não me chamo de poeta. Tem 2 livros. Eu sou sócio da UB, né? Piauí. Continuo minhas coisinhas, eu trabalho em casa, eu tenho várias máquinas da fotografia, que eu tinha uma escola de fotografia antes da computação, né? Ganhei muito dinheiro na escola de fotografia. Então minhas máquinas todas lá. Tem algumas funcionando, eu ainda faço trabalho. Você tem fotografias também, assim, antigas da cidade? Eu tenho algumas. Eu tenho. Fotografia antiga, de prefeitos, de ruas antigas. Tem daqui do Espírito, quando era antiga. Assim. Não tem nem calçamento, tem outro não tem nem calçamento ainda na porta aí. Quando você pensa assim na sua trajetória, né, que é uma trajetória linda, assim, né, da educação e tal, o que significa tudo isso hoje para você? Qual a importância disso, assim, quando você vai... Para mim foi um trabalho árduo. Sofri muito, penei, trabalhei, morei em casa de estudante, mas de domingo não tinha janta. O que eu fazia? Eu guardava metade do almoço para comer de tarde. Não estou falando isso para me aparecer. A minha roupa eu lavava, os amigos me emprestavam ferro elétrico, né? Que já existia o ferro elétrico, né? Eu passava minha roupa, vinha para cá quando tinha dinheiro no fim de semana. Aí a minha avó lavava o restante da roupa, eu levava. Antes eu pagava a pensão, porque o avô achou muito caro e mudei para casa de estudante. E tinham 2 lá em Teresina, tinha uma lá perto do Verdão, que ainda hoje tem, né? Está distante lá, e um anexo lá que vai para Vermelha, chamava um prédio do Calado. Não sei o que funciona lá hoje, né? Eu morei lá.
Tem muitas pessoas que comigo hoje aqui são formadas, são em Piracuru, de outros partes, de outros lugares, de outras regiões. Aí eu me sinto, eu sei que eu fiz tudo isso e tenho a satisfação de dizer que o meu dever eu fiz, eu cumpri a minha obrigação, eu participei da vida estudantil, participei da vida escolar, do ensino público de Piracuruca. Eu dei a minha contribuição, eu estou satisfeito. Não completamente, porque sempre falta alguma coisa, a gente quer fazer algumas coisas que não dá para fazer. Mas eu tenho uma satisfação do dever cumprido. E eu tenho um sonho ainda para realizar, que até agora não deu certo. Eu vou colocar aqui logo para vocês. Eu já tentei, mas não deu certo. A criação de um Grêmio Literário Piracuruquense. Vou chamar a academia aqui. Aqui é a secretária. Secretária? Secretária de Cultura. É? Não foi não. E é a Peguei, mulher. já está feito, né? Está registrado. Eu não quero ser nada disso aí. Eu só quero ser criado. Porque faz tempo que eu luto por isso aí, eu não consegui ainda. Não me deram pouco. Eu quero conseguir isso. E a outra coisa é um museu que aqui em Piracuruca não tem um museu para guardar as relíquias, para guardar a memória da nossa terra. Existia um particular, mas fechou, né? Depois que Mas o museu agora vai. o dono morreu. O museu agora vai. Vai. Esse seu segundo sonho ele vai sair do papel. Depois a gente consegue o primeiro. Até tinha falado com o Reginaldo sobre isso, né? Falei com o Reginaldo sobre isso. E ele me prometeu que ia falar com o prefeito. Essas duas coisas, se eu conseguir ver aqui em Piracuruca, eu estou satisfeito. Eu não quero emprego nenhum, não quero caro, não quero nada, só quero ser criado. Para mim é a felicidade da minha vida. E assim, nos seus escritos, né, você escreve só poesia ou você escreve também crônicas? Eu tenho poesias e estou com um projeto lá com um livro de contos. Né? Já tem vários, né? Estou terminando. E qual é a temática assim, dos seus escritos? O que você escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre tudo, né? Eu escrevo poemas românticos, né? De críticas, né? Sociedade, sobre a minha terra, né? Sobre o folclore, sobre a cidade, sobre essas coisas. O senhor já publicou? Aqui eu tenho alguma coisa aqui, escrita aqui. Se eu quiser ler alguma coisa também para nós, É um prazer. mostrar alguma coisa. Esta parte também, esta história. Vou fazer a minha propaganda. Aqui tem uma história do Anísio Brito aqui, que fui eu que pesquisei e deixei aqui, e outras pessoas Depois eu queria continuaram. que você contasse a história Certo, e outras pessoas continuaram, né? do Anísio Brito. Aperfeiçoado. Tem criação desses colégios também, tem documentos deles, tem prefeitura. Aí eu falo sobre eu sou vermelho do dicionário do poeta e historiador Adriano Neto, né? Ele fez escritor em todos os tempos, né? Também. Aqui eu tenho uma relação dos poetas e escritores piracuruquenses. Aqui eu coloquei, separei lá, tem alguns aqui, né? Luísa Mendes, a Magdalena Costa, o Bartolomeu Luiz Gonzaga, Jorge Machado, que escreveu sobre Piracuruca, né? Francisco Tabarraga Aguiar, João Evangelista, Joaquim Ribeiro, José Fortes,
família de Vitor Melo, que é o nome do professor. Entra aí, professor. São muitos, né? Quero do Amaral Cerqueira, do Arquivo Magalhães, tem os novos, né? Vamos fazer. Opa! Tem o Francisco Cassiano de Brito, que é um jovem, é médico de escritor também, né? O Zé de Souza Magalhães, que é um amigo meu, Tereza Cristina, eu, Francisco Geste Amorim Mendes, que é um rapaz que gosta dessas coisas também, fazer pesquisa, tem um trabalho bonito sobre o Pirapuru, né? Ferradura, o Francisco Geste. Não, mas vamos no que interessa, né? Eu tenho e eu tenho um livro também, eu não trouxe um livro, né? Eu vou querer o livro autografado. Aí eu, sobre Piracuruca, né? Um trabalho que eu fiz, uma homenagem prestada a gente um dia lá no prédio por lá onde era ali perto da colônia, é aquele pé de festa lá. O Grêmio? Não, pé de festa lá. Noite Clube, né? Fizeram uma seleção lá, né? Aí eu participei com esse poema aqui. Piracuruca querida, terra que me viu nascer, onde por onde andar não consigo te esquecer. Minha terra abençoada, terra de encanto mil, pedacinho mais lindo deste céu azul anil. Deus foi muito generoso quando criou estas terras, os teus rios, tua fauna, tuas matas, tuas serras, osculada pelo sol e a brisa vinda do mar. O seu clima é agradável, perfeito para se morar. O povo é hospitaleiro, história tradicional, o antigo e moderno, no convívio especial. Piracuruca é um celeiro cultural, com nomes que se destacam em âmbito nacional. Aí falei de outras coisas, temos em Piracuruca destaque na literatura, nas artes plásticas, na música e na usina da cultura. Nossas mulheres são lindas, são como os rosas em botões, aflorando todos os dias, despertando as paixões. Aqui o sol é mais quente, é mais bonito o luar, inspirando o poeta a sua musa a decantar. 7 cidades é magia e por todo visitada, fluindo a imaginação das cidades encantadas. O seu passado histórico, com seus templos e casarões, nos fazem voltar no tempo dos tropeiros e lampiões. Piracuruca é o meu berço, minha musa e canção, minha vida, minha história, terra do meu coração. Aí tem outras coisas mais. Por exemplo, nas voltas que dá o mundo, eu já fui e já voltei, eu cresci e estudei no meu sonho mais profundo. Nas voltas que dá o mundo, eu corri e apanhei, eu sofri e me formei no espaço de um segundo. Nas voltas que dá o mundo, eu perdi e eu ganhei, eu fui amado e amei. De onde sou oriundo, nas voltas que dá o mundo, fui feliz e procriei, aprendi e ensinei, estive no alto e no fundo. Nas voltas que dá o mundo, do fundo me levantei, do inimigo eu ganhei. Nas voltas que dá o mundo, nas voltas que dá o mundo para viver com alegria, me encontrei na poesia. Nas voltas que dá o mundo, nas voltas que dá o mundo, não quero guardar rancor. Ao invés do ódio, o amor. Nas voltas que dá o mundo. E assim vai, eu mudo de, né? Sempre, né? Aqui, sobre o folclore, sobre o sertão, sobre o nosso sertanejo, né? Quer ver sertanejo alegre? Cai a chuva no sertão. Pegue logo na enxada e vai plantar o seu chão. Raimundo de Brito Melo, o grupo escolar, que é uma parcela,
passou a chamar-se Grupo Escolar Andrés Brito em homenagem ao criador, né? Andrés Brito, né? Que deu a porta de entrada para ser criado, tentou angariar os recursos junto ao Estado, né? Para poder criar o grupo. Com a implantação da reforma do ensino, a Lei 5.692, 71, passou a chamar-se Unidade Escolar Andrés Brito, até hoje, né? A sua primeira diretora foi a professora Cristina Neves de Souza. Essas professoras, elas eram teresinas, eram formadas, eram chamadas normalista, porque a escola que eles frequentaram era de escola normal, né? Está estudando na escola normal, para quê? Para ser normalista. Existe até uma música, não sei se vocês conhecem, antiga, normalista, quem canta é Nelson Gonçalves. Já ouviu? Acho que sim, já Já ouvi. ouviu, né? Eu sou colecionador de vinil, aí Eu tenho mais de 300 discos de vinil. E tem um som que toca eles ainda. Então, eu preciso ir na sua casa, viu? eu tenho várias coisas lá. Tem um fel, né? Tem televisão preto e branco, tem vestida de azul e branco, minha vida normalista rapidamente conquista meu coração sofredor. É a música da transformação. Então, em homenagem, a primeira diretora foi a Cristina Neves. Essas eram formadas, primeiro para cá trabalhar, formadas, contratadas pelo governo do estado e ganhavam bem naquele tempo, né? E era difícil naquele tempo. O professor ganhava bem. Mudou muito não. Ainda hoje continua, né? Aí eles vieram para cá para trabalhar e aqui ficaram, casaram-se com pessoas influentes da cidade, comerciantes, outras pessoas. Então a primeira diretora foi Cristina Neves de Souza, que tem um colégio com o nome dela lá no bairro Diplomadas e bem pagas, eu até coloquei aqui. As primeiras professoras diplomadas e bem pagas foram Ezequiel de Souza Brito, Rosila Délio Melo, Rosina e Benedita, que chamavam de Dita, Inoca e Anota também. Outras diretoras, aí falando das outras, até que fala aqui, quando eu encerrei, que eu era o diretor daqui, né? Eu fiz essa pesquisa. Pode falar isso aqui. Isso foi em 80 então, quando eu último ano da minha direção. Aí esses escritos aí o senhor já publicou ou ainda vai? Não. São Não, coisas. Eu deixei aqui no colégio e tive uma diretora que até mandou fazer um livrinho, aí colocou aqui algumas coisas do colégio também, os professores que trabalham aqui, os funcionários, né? Na época, né? Na época, porque não tem lugar mais foi antes, foi na época. E aí, a história do Andrés Brito que eu consegui juntar e perguntei, andei conversando com o filho do Lucas, né? Que era o prefeito, né? O João Valdemar de Maranhão dele, né? Lucas Mendes, foi que me deu, né? Muita coisa. Eu vou escrever aqui o nome dessas professoras que eu queria saber mais. Ele gostava dessas coisas, tinha um cérebro bom, né? Ele sabia muita coisa sobre ele. E eu andei pesquisando com ele lá e me deu um dia que eu vou conseguir colocar.
Então a escola realmente, retomada. o prédio ele tem uma importância muito grande, né? Essa reforma foi muito boa, agora muito bem feita, ampliaram, coisa que não tinha ali. Como biblioteca, mais sala de aula, refeitório, laboratórios. Aí da sua época, conserva ainda a estrutura original de paredes, portas? Essa parte aqui é a principal, a primeira parte que foi construída em 1930 é essa parte aqui, né? Essa parte alta aqui. Depois as outras, o aumento da reforma, aqui lá. Aqui era uma sala que vai tirar essa parede aqui, tem uma sala lá, que era a diretoria, que era a secretaria, depois de trocar para as notificações. Mas é a mesma coisa. Continua, o principal é isso aqui. A nave principal é essa. E quando o senhor vem aqui na escola, assim, o que é que mais lembra você? Assim? Rapaz, eu gosto de vir aqui, lembrar do tempo que eu trabalhei aqui. Eu não estudei aqui, né? Eu estudei no patronato, mas porque eu trabalhei aqui, eu gosto muito dessa unidade. Você costuma vir sempre aqui? Eu sempre venho na minha marido do Convida, sempre venho aqui, né? Festa de nada, alguma coisa, uma apresentação aqui. E de 2008, uma vez eu vim falar sobre literatura, poesia aqui, para os alunos, né? Que vem aí. E ali fora, né? No pátio. Eu falei para ele lá, incentivei, escrever, não sei se saiu alguma pessoa aqui. Ou essa foi, né? Eu sempre faço isso, né? Eu gosto de incentivar. Pessoas. E ninguém me incentivou não, mas eu gosto de incentivar as pessoas. Aí escrever, ó, você, eu digo sempre para eles, não vá pensar em métrica, em rima, nessas coisas não. Se você está com vontade, pegue um papel, um caneta lá e escreva. Coloque lá o que você está sentindo. E depois você vai se aperfeiçoar. Nem todo mundo tem o dom de escrever essas coisas, mas também quem não tem dom também escreve. Estudando, se interessando, né? Escreve também. Eu dou até um exemplo para eles, quando eu estava em Teresina, no anexo lá do liceu, lá na Praça Saraiva, bem na esquina da Praça Saraiva, à noite, tinha uma turma grande lá, várias turmas. Aí eu estava no primeiro ano, ensino médio. Aí atrás de mim, estava sentado um baixo lá, um cara baixo lá. Aí o professor de literatura e português, era o professor Caminho, um baixinho que trabalhou depois na expedição, de carteira de professor, essas coisas. Nesse tempo ele era professor, o homem era bom, era uma sumidade. Aí naqueles primeiros dias sempre eles, né? Eles falam para a gente, que era muito nome, até agora, né? Apresentações. Olha, escrevam alguma linha o que vocês pretendem da vida de vocês, aí, o que vocês querem ser. Aí eu falei, aí o cara atrás de mim aqui escreveu lá, quando terminar, tá aí, escrevam aí. Aí por detrás me mostrou o texto dele. Queria ser advogado, talvez. Aí quando tinha mais eu do que acerto. Eu não sou professor de português, mas eu escrevo relativamente bem com essas palavras. Né? Quando a gente se interessa, né? Se você estuda, você está vendo a palavra aqui, se você escreve errado, porque eu sei como é que ela está escrita, a grafia dela. Aí tinha mais eu do que acerto, né? A metade era errada. Eu sempre digo para os alunos, né? Olha, eu tenho um exemplo aqui que aconteceu comigo. Vocês sabem quem é essa pessoa hoje? Aí ele disse, não senhor, não sei não. Era fulano,
eles conhecem isso. Demais. Eles querem, ele escreve, ele é poeta, historiador, não, é dramático, né? Ele é literatura, ele tem lá literatura. O cara não sabia nem escrever. Ele se interessou, né? Ele aprendeu como ia ser advogado e entrou na literatura, né? Hoje é um grande escritor do Piauí. E para você, assim, o que é importante aparecer nesse inventário, para além da escola, assim? Eu não quero aparecer muito, não. Eu gosto de ficar na minha. Eu gosto de ajudar. Se alguma pessoa se inspira em alguma coisa que eu faço, eu me sinto realizado. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Eu sei que tem muita coisa, né? Mas para a gente não se alongar muito, assim. Não é bom de colocar tudo, não, tem que deixar para outra vez. A gente vai se encontrar mais vezes. Eu já pedi o que eu quero, né? Meus dois sonhos são ser esses dois aí, né? E continuar escrevendo, publicando meu livro, né? Que não tem incentivo, né? Esse meu livro eu paguei para fazer. Um materialzinho fraquinho. Tem que tinha uma gráfica aqui. Da dona Gracinha que estava no Banco das Costas. Tá bom? Ficou bem feito, mas era o que tinha, né? Papelzinho fraco, tudo, mas ele está lá na UB lá. Vai guardar ele lá. Se não jogar no mapa, esqueceu. Agora... Eu participei também de uma secretária de cultura aqui, a do museu, né? E ela fez uma coisa boa aqui, ela fez vários noites da poesia, o pessoal que queria aparecer. Não tinha gente que escreve, não mostra para ninguém, nem nada. Né? Ela fez várias noites da poesia, eu tenho todos esses livros. Até ela não tinha mais, ela me pediu, professor, você ainda tem aqui livros para a gente mandar compilar, fazer só. Eu tenho. Mas então gostar de dar aqui nas coisas, aqui para nós. Coloca isso aí, corta isso aí. Aí eu fiquei com Deus, dei para ela. Eu tenho todos eles. Bom. Eu vou mandar compilar só. Mas a gente gostaria de visitar aí lá o existem seu muitas pessoas que participaram, né? Tereza Cristina e outras pessoas aí. A Maria que participou, a outra minha menina. Que história é essa? Então, diga seu nome completo, sua idade e o que você faz atualmente. Arisa de Souza Parente. Atualmente tenho 48 anos. Atualmente sou diretora de 2 escolas, né? Sete Anis Brito, onde nós estamos, e também do CAEE, que foi uma fundação minha, até mesmo para suprir uma demanda. E após esta aula de história, nós vamos falar mais um pouquinho de história, porque o CAEE, o Centro de Atendimento Educacional Especializado, ele também encontra-se em outro prédio histórico, né? Mas a gente vai por partes, a gente vai falar um pouquinho de um, depois sabe do outro. Até porque o Sete Anis Brito já foi muito bem explanado. Aí assim, falando atualmente, né? O que você acha, como as pessoas veem hoje a escola em termos mesmo de patrimônio histórico, assim, afetivo, como é que você vê que a população, ou os próprios alunos ou professores, como é essa relação? Vou fazer um breve resumo. Quando eu vim para cá, já vou completar 30 anos de Estado, mas quando eu assumi a direção da escola, a escola encontrava-se em abandono total. Então, estrutura, janelas, portas, tudo. E nós tínhamos uma estrutura muito bonita, onde seria uma quadra maravilhosa que foi tombada.
e na época a gestão não lutou por isso, mas enfim. Então, era uma escola com pouquíssimos alunos, até porque nenhum aluno quer ficar no local de abandono, né, em perigo. Então, a primeira coisa que a gente fez, como eu sempre fiz onde eu estou, é fazer esse reordenamento e lutar por ela. Eu acho que isso eu herdei da minha fonte de inspiração máxima, que é meu pai, de lutar, onde quer que eu esteja, de lutar para que aquilo cresça, dê frutos. E a clientela sempre foi uma clientela muito carente e que merecia o melhor. Então a gente começou a travar uma batalha pela reforma do prédio. Prédio histórico, né, tombado. Hoje nós estamos completando 93 anos de fundação. É um prédio belíssimo e que não poderia a sua história, né, toda a sua trajetória educacional e afetiva, como você colocou, muito bem colocado, se deixar morrer. Então foram longos 7 anos de batalha até que a reforma fosse concluída. Aí você pode perguntar, por que 7 anos? Projetos que iam e voltavam, iam e voltavam. Até que o IFAM de Brasília realmente aprovou, por conta de ter que manter cores de portas, janelas, pintura, tipo de tinta, tudo tinha que ser em padrão original. Muitas pessoas até questionam, por que não se usou uma tinta mais moderna? Porque tem que se levar em consideração o padrão original. Foi se arrancado, eu fui atrás, pesquisei tudo que era o mais original possível. Se existia uma rampa irregular, foi tirada essa rampa irregular. Não existia, não tem, estou lutando agora para a gente colocar uma barra de acesso, né, na entrada da escola, que não existia, a gente está lutando para que a gente possa colocar. Vai-se de novo para o IFAM, né, por isso que os alunos entram pela lateral, porque nós temos a rampa de acesso. Enfim, a gente tentou manter o que tem que ser atualizado, mas mantendo a origem da escola. Então, todo o prédio, do piso, azulejo, tudo foi mantido o original. E o que já estava deteriorado, quebrado, foi mandado fazer na Bahia para ter o mais original possível. E eu morro de ciúme, o mais original possível. Como foi falado, a planta original, a parte original do prédio, essa parte onde nós estamos, aí nós tínhamos o quê? Mais 2 lances de área, de salas, que são mais novos, tem o quê? Uns 50 anos por aí, 30, 40, 50 anos, nós temos mais ou menos uma data específica, até porque muitos documentos da escola, quando eu assumi, ex-gestores tinham se desfeitos desses documentos, que é um crime, mas não existia muito documento histórico na escola. Fui na SEDUC, também não existia, diga-se de passagem, né? Mas pelas pesquisas que a gente fez, essas outras salas da parte de baixo, que a gente chama, eram mais ou menos de uns 40 anos, então eram salas novas. E o prédio, que hoje completa 93 anos, a estrutura é impecável. Toda a parte estrutural de cima, com a madeira de canaúba. Então, aqui em cima era maravilhoso. Não tinha risco de tombar, porque estava tombando era a parte de trás. Né? Totalmente mal feito, que só era de 40 anos. Para a gente ter uma ideia. Então, foi feita essa ampliação, mantendo toda a largura predial, tudo, para que se mantivesse a história mesmo da escola. Então, a parte mais moderna é a parte de trás, refeitórios que nós não tínhamos, biblioteca que nós não tínhamos, laboratório que nós não tínhamos, a gente não tinha nada que outras escolas possuíam, não era só sala de aula. No restante nós temos tudo. Nós não temos uma área coberta, muitos pais, alunos questionam, vocês não têm uma área coberta, por quê? Para se possuir uma área coberta, tem que ser feito um novo projeto. Toda escola ela tem que seguir a patronagem, né, vou falar de uma forma vulgar, a largura da frente da escola. Se eu fizer uma área coberta, o IFAM tem que liberar, porque vai sair do esquadro, né, da escola. Então, teria que ser feito atrás. Para ser feito atrás, uma quadra ou uma área coberta, nós já estamos em projeto para o IFAM liberar, porque eu também não tenho uma quadra.
e nem tem uma área coberta, então só uma quadra de beach tênis. Mas também eu continuo na saga para a quadra com área coberta, porque é inadmissível uma escola de tempo integral que funciona manhã, tarde e noite não ter uma área de convívio, né, de convivência coberta. Mas enfim, aí o que mudou? Você perguntou o que mudou. Com essa reforma, nós tivemos que realocar os alunos em outro prédio. O outro prédio, que nós nem sabíamos, né, que esse prédio era, na época era estadual, hoje era municipal, a gente conseguiu colocar no município, que hoje é o CAE. Então nós fomos para esse prédio, foi feita uma reforma. Esse prédio era a primeira maternidade, funcionou também o SESI e vários cursos. Então foi feita uma reforma para que a gente fosse de forma imediata, né, emergencial. Então toda a escola foi para lá, imagina as adequações, né? E quando nós viemos para cá, né, depois que a reforma aconteceu, comemorar os 90 anos aqui dentro já e tudo, o prédio ficou lá. Mas o Anísio Brito já tinha crescido tanto que eu não deixei o outro prédio. Eu fiz um ofício e solicitei o outro prédio para que ele fizesse parte como anexo do Anísio Brito. E aí a gente fundou o CAE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Por quê? Quando eu assumi, nós tínhamos 10 crianças que eram atendidas, crianças com deficiência, todos os tipos de transtornos. Hoje são 96. Então o outro prédio, ele atende o quê? 96 crianças, manhã e tarde, e como o Anísio Brito, justamente por esse amor que as pessoas têm, por esse respeito que as pessoas têm, graças a Deus, e por essa história que foi sendo construída, nós subimos, triplicamos o número de alunos matriculados, conseguimos sair de ensino fundamental para médio integral. Nós já éramos referência em EJA, hoje somos realmente referência em EJA de qualidade. Alunos que concluíram engenharia civil, alunos que concluíram enfermagem, vários advogados e por aí vai, né? Todos oriundos de EJA. E hoje, em média, nós temos mais de 500 alunos. Eu não estou falando de atendimento não, né? Mais de 500 alunos, todos no sistema SEDUC. Nós temos 25 turmas acontecendo semanalmente, nenhuma escola possui 25 turmas, falo isso com muito orgulho. Sempre que alguém pergunta como é o universo hoje do Anísio Brito, que era uma escola pequena, fadada a fechar e tudo. Então, após 10 anos, como é o universo do Anísio Brito hoje? São 25 turmas acontecendo toda semana. Fora as turmas não, as crianças que são atendidas no atendimento educacional, que é uma referência no Estado. Hoje nós temos EJA, temos fundamental, temos integral, temos o EJA, todos os EJAs são TEC, todo o médio é TEC no Estado, né? E no outro prédio, se não bastasse só os atendimentos, né, hoje também tem uma alfabetiza. Nós somos a única escola do Estado com 6 turmas de alfabetiza funcionando. A única, com quase 100 alunos. Então, assim, eu falo com muito orgulho, com muito carinho, porque quem conhece toda a história, toda a trajetória, sabe que não é fácil. Trabalhar com a educação não é fácil, trabalhar com tudo não é fácil, mas fazer as pessoas te ajudarem, quando você fala de educação, quando você fala de resgate cultural, é muito difícil. É muito difícil. É muito mais fácil pessoas para atrapalhar do que pessoas para ajudar. Então, assim, foi uma história ao longo desses 7 anos, uma luta muito silenciosa, uma luta muito solitária. Quer dizer, silenciosa não foi muito, não. Eu sou muito de correr atrás, mas foi muito solitária. Né? Graças a Deus que muitas pessoas ajudaram. As pessoas que eram para ajudar, ajudaram, mas muitas pessoas ajudaram, pessoas importantíssimas ajudaram, e hoje é a realidade que é, e que só tende a crescer.
nós já tivemos, mesmo sem quadra, mesmo sem área, mesmo com tantas carências, já tivemos muitas premiações. Alunos que hoje, alunos muito carentes, muito pobres, que hoje estão em times de futebol, né, já trilhando a vida deles, e outros que hoje acreditam em si mesmos. Eu acho que a realidade de um educador, que nós somos educadores, não é você pensar em si, direção não eleva ninguém em patamar nenhum. Você tem que estar na direção, você tem que estar no cargo de gestão para você fazer o melhor para os outros. Né? Então é isso que eu penso, é isso que eu tento. Então, a nossa comunidade é uma comunidade carente, mas que hoje eles têm esse olhar de igualdade. Eu quero isso, a gente vai conseguir, diretora, vamos trabalhar juntos, porque sempre você tem que trabalhar juntos. As famílias são muito ligadas, né? Graças a Deus, sempre eu trabalho com a família próxima, com os alunos próximos, com os alunos que já são adultos próximos, porque você comungar o teu sonho com o outro e o outro se sentir pertencente é fundamental. Então, agora nós já estamos, eu trabalho muito a questão histórica, sou professora de história também, então eu estava comentando aqui com a nossa secretária que nós vamos fazer o nosso arraiá, né, em comemoração aos 93 anos da escola, mas é voltado para a história dele, para o resgate. Eu quero na quadrilha ser contada a história da escola, com a dança, eu gosto, eu acho bonita aquela coisa, como dizem, né, carnavalesca, mas eu acho que as quadrilhas estão perdendo a essência, né? Aquelas danças mais antigas, então, tem que ter esse resgate. Os jovens hoje não compreendem mais. E aqui a gente faz muito esse trabalho de chamar o aluno, de conversar, de buscar, de fazer esse resgate. Eu tenho muito esse contato próximo com todos os alunos, sejam do fundamental, sejam do médio e sejam os meus alunos da EJA, especialmente alfabetistas, que são meus xodós. Então, todos eles vão participar em danças diferentes, na quadrilha principal, todos participam, que a palavra de ordem aqui é inclusão. E inclusão não é só com deficiência. As pessoas sempre dizem, a Marisa é ligada à inclusão, foi meu trabalho há 20 anos, que eu já fui diretora da APAI também. Mas, já fui diretora, eu não vou falar com meu pai, não vou citar todas as escolas que eu já trabalhei, porque também tem uma lista, né, um pouco extensa. Já trabalhei em praticamente todas do município, já fui coordenadora fundamental do município, trabalhei na Exíquia, já coordenadora da APAI, já trabalhei no Cocal da Estação, em Teresina também. Então, assim, eu vou resumir que a minha trajetória é um pouco extensa. Já trabalhei no IFP também. Então, assim, como corretora dos projetos do IFP, trabalhei há muito tempo. E hoje a gente trabalha também atendendo pais e famílias, que eu estou no pós-doutorado em neurociência e plasticidade. Inclusive, eu tenho 3 projetos para serem desenvolvidos na área de TE, que eu sou apaixonada, e que tenhamos bons frutos futuramente, né? Então, essa de letras e história, a gente foi para a área mental. Mas, enfim, né, os rumos que a vida nos dá. Eu acho que isso é que é interessante na educação. A paixão que faz você mover uma mudança tão grande como a reforma de um dia para o outro, mas que você pode mover, mudar vidas, transformar vidas. Então, hoje eu me sinto, enquanto pessoa, realizada, por ver os atendimentos estarem acontecendo, por saber que as terapias realmente funcionam, por estar podendo contribuir, conscientizar as pessoas que a educação vale a pena, que você tem que investir na educação de qualidade, na educação real, não é educação fictícia, é educação do chão da escola, como a gente chama, né? Daquele professor presente, do professor que leva para o laboratório. Hoje a gente tem um laboratório. Então, assim, você poder proporcionar isso para um aluno que de repente não tinha nada, proporcionar um lanche de qualidade, isso tudo é fundamental. Tudo. A estrutura, um lanche interessante, viagens, que ele pertence ao meio. Que ele sabe que ele tem a mesma condição e que ele pode ser o que ele quiser, basta ele querer.
né? E lá do CAE, do atendimento, que as mães, a gente tem o nosso grupo de trabalho com as mães também. Nós já tivemos alunos nossos também, TEA, que já estão na faculdade, vários que já estão na faculdade. Eu já ministrei formações na UESP, levando profissionais nossos de Braille também, para poder ajudar nessa inserção da inclusão também. Então, assim, é muito bom. Eu tenho orgulho do que eu faço, há muito tempo eu sempre tive muito orgulho. Nós sabemos, Laene sabe, meu pai sabe, nós sabemos, você sabe também, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho contínuo, todo dia. E não é esperando aplauso. A gente espera mudar a realidade das pessoas. Né? Laene começou a valorização do artesanato quando ninguém mais falava em artesanato, né, Laene? E hoje é uma realidade. Tantas vidas, tantas famílias hoje se sustentam por algo que estava esquecido. Então, se você acreditar em algo e ir atrás, não escutar o que as pessoas dizem, fraquejar, às vezes a gente fraqueja, como meu pai relatou, sobre Isaías. Fraquejar, às vezes a gente fraqueja, mas nunca perder a nossa essência, nunca perdi. Nunca perdi. Professora, você falou assim, trajetória muito linda, assim, de revitalização do espaço, e isso fez com que houvesse uma valorização, né, de as pessoas até pertencer ao local. E aí, assim, qual é o principal desafio de manter um prédio histórico e ao mesmo tempo as pessoas querem modernizar porque precisa ampliar? Na sua visão, qual é esse principal desafio, assim? Sempre as pessoas me perguntam isso. Como eu estou aqui e sei todos os problemas deste prédio, o problema maior é que todo prédio histórico, por melhor que seja feita a reforma, ele sempre fica com problemas. É como a casa da gente. Então, o contínuo cuidado. Vez por outra, um problema aqui, outro problema ali, outro problema ali. Sempre. Mas é esse contínuo cuidado. Quando a gente fala de Estado, de prédio público, né? Prédio público, sempre demanda tempo. Você não pede e acontece na mesma hora. Nós temos recursos, mas os recursos também são limitados nas ações que você quer fazer. Todos os recursos têm as suas ações que podem ser feitas. Então, assim, a maior dificuldade hoje no nosso prédio, esse prédio aqui lá no outro, é manter. Nunca ninguém quis modernizá-lo, não. A gente sempre quis manter como ele está. Mas a gente quer proporcionar o que tem de melhor para os alunos, lógico. Mas o problema é esse contínuo cuidado. Porque, meu Deus do céu, extrai coisa demais, escolhendo coisa demais, até mesmo por conta do tempo, por conta dos materiais que eram diferentes, os vitrais, de vez em quando o vitral quebra, o vitral escolhendo a cola naquela, a janela, porque é problemático. Tudo que você revitaliza é mais delicado, né? Exige mais cuidado. E as pessoas também para trabalhar, para cuidar, para zelar, então isso é tudo mais difícil. Quando você tem um prédio novo, zerado, a porta de ferro, a janela de ferro, então assim, é outra realidade para você manter. É muito mais fácil para você manter. Isso eu posso falar porque eu já vivi todas as realidades ao longo desses 30 anos. Agora, quando é um prédio histórico, a limpeza, o cuidado é totalmente diferente. Até mesmo para a limpeza do piso, né, é tudo muito diferente. Então, a dificuldade é muito grande nossa, mais essa parte aí. E manter a modernidade sem se mexer na estrutura. Como o caso dos splits, né? Teve toda a questão, vai se colocar como? Todo o maquinário tem que ficar escondido. A manutenção por conta disso, porque o motor não pode ficar ao lado do aparelho. Então, tem toda. A gente já teve alguns princípios de incêndio por conta do maquinário ficar muito próximo. Então, assim, é um estudo constante. Eu acho que vocês é um exemplo, né, do seu aqui, de realmente de manter isso funcionando e ao mesmo tempo de forma de fazer o trabalho de educação patrimonial, né, que é isso que você fez ao longo do tempo.
Porque não é só a reforma em si, é trazer que as pessoas valorizem aquilo ali, né? Então eu acho que você devia até escrever uma cartilha, um livro sobre essa história que também acho que deve ser contada, né? Quem sabe? Professora, eu estou muito satisfeito, assim, eu acho que você falou, não preciso nem mais perguntar as coisas que eu acredito que ia perguntar, mas fique à vontade se você quiser falar mais alguma coisa. Deixo só o meu convite a todos. Né? Não vou pedir, para conhecer. A nossa secretária de Cultura, Rafael, já pediu tanta coisa para ela. Não, para conhecerem também o nosso outro prédio. Tem este, depois a gente vai fazer uma visita. E o outro prédio também. Eu estava contando uma história interessante para as meninas, que o outro prédio, como foi a primeira maternidade, nós descobrimos já várias histórias interessantes, que eu repassei para outro amigo que é historiador, que é o professor Irã Machado, e nós estamos movendo um arquivo para descobrir quando ela foi fundada. Porque o outro prédio, essa maternidade, não se tem uma data específica, se foi 64, se foi 60, né, que ela foi realmente fundada. E o interessante é que sempre a gente leva acesso àqueles sustos, aquelas surpresas imediatas. O prédio é muito bonito. Nós conseguimos, está faltando só uma pequena parte para a reforma geral, mas ele é muito bonitinho, é todo aconchegante. E cada salinha é um pisinho diferente, como antigamente era, as portinhas e tudo. E muita gente se emociona também, muita gente que estudou quando era Césio, que entra, eu estudei nessa salinha, fica emocionado. O mais interessante foi um dia, há quase 3 anos atrás. Tem à frente, e o piso cedeu, uma calçadinha na frente, que se colocava motos, né? O piso cedeu e a gente descobriu que o muro de tijolos duplos, né? O muro não tinha acesso. O muro só era colocado. Porque naquela época era só de cerca, né? E o piso foi cedendo. Era só aquelas pedras gigantes, né? Aqui, né? E não tinha nada embaixo. O que foi que a gente descobriu? Foi tirando para poder, né, descobrir o que era aquele buraco. Nós tínhamos, não vou usar o termo ovos, né? Mas eram 3 buraquinhos perfeitos, de mais ou menos 1,5 metro por meio metro de largura, perfeitos, com respirações, né? Aí eu fiquei intrigadíssima, né? Aí a gente chamou a parte de saúde, mandei para esse meu amigo, tudo. E a gente não fez exumação de nada, mas tinha ossos, a gente não conseguiu puxar, tinha um aparelho de injeção de vidro, algumas coisas ainda estavam lá. Aí esse meu amigo, pai estava dando essa coisa, tudo, aí todo mundo ficou, meu Deus, então jogava as crianças. Por quê? Porque era o costume, né, as crianças que faleciam, se jogavam lá. Aí foram várias histórias, será que eram ex-escravos, que ficavam presos, tudo. Então foram N histórias. E essa história eu quero levar adiante para a gente fazer uma pesquisa, porque eu achei muito interessante. E trazer profissionais, porque nós só colocamos areia, cimento para ficar seguro e pedras de novo, para poder ficar transitado. Outra coisa também que a gente vai pesquisar, outra coisa também que a gente acha interessante, no pátio, né? Eu nunca tinha visto uma fossa gigante. Nunca. E aí eu vi, aliás, eu estava em cima dela. Então, era uma fossa, não sei a dimensão, mas a fossa cabia um carro tranquilamente, caminhando. E a fossa inteira só eram 3 paredes de pedra. E as crianças sempre estudaram, brincaram, a vida inteira lá em cima, sem ninguém saber. Né? Então, assim, e eu estava com uma conversando, e aí quando abriu aquele buraquinho, e aí eu pedi para o meu vigia. E eu chamei uma pessoa que estudou na época, meu Deus, eu brinquei tanto aqui de cima. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo desse passado que é muito interessante. Que era só aquela paredinha de tijolo, não é como as nossas fossas de hoje, né? Gigantesco. O tamanho que é o pátio era a fossa. E todo mundo brincando lá em cima, quantas quadrilhas, a Laia dança lá em cima. Então, assim,
Esse prédio ele é muito interessante, muito interessante. Ainda tem a primeira garagem, onde a ambulânciazinha ficava, né, para ir buscar as pessoas e trazer. Então, muito bonitinho. E eu quero fazer, se Deus me permitir, conseguir toda a reforminha para mantê-lo. E hoje está mais bonitinho, porque ele hoje está todo nas cores da acessibilidade e da inclusão. Quando a gente vier na próxima vez, a gente vai lá, né, para conhecer. Tem a pia, que tem um nome específico que eu estou recordando agora, mas tem a pia, toda inox, que não se usa mais, né, hoje em dia, mas que eram para banhar os recém-nascidos, com os toques daquele azulejo azul. E a gente é muito encantador. Tudo isso a gente... Tem que fazer um trabalho arqueológico, né? Arqueológico. É muito encantador aquele prédio. Muito encantador. E a gente tenta manter. Por isso é que é como eu falei para você. É difícil e ao mesmo tempo, o difícil é porque é caro. Você demolir e levantar um novo é 100% mais barato. Nem se compara. Agora, você tem que fazer uma pesquisa muito grande. Eu falo porque a gente participou. Tem que fazer uma pesquisa, como é que foi feito, onde foi feito, é tudo muito mais caro. Para manter é mais caro. De lá também a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, reforma dos salas, reforma mais dos salas, com todo o cuidado para manter a porta, para pintar. É muito caro. Essa ajuda de custo é o quê? O Estado, Marisa? Atualmente o prédio foi que a gente descobriu. Na época, esse prédio, que hoje é o CAE, ele era um prédio estadual, né? Foi doado para o Estado, era da Secretaria Estadual de Saúde, quando nós fomos. Então foi feita uma parceria, Estado e Saúde. E em 2017, eu tenho até o documento, e em 2017 foi doado para o município. Então hoje ele é um prédio municipal, ele não é um prédio estadual, hoje ele é do município. E ele não é tombado assim, né? Não é... Ele é tombado porque ele está no perímetro tá na área de tombamento. tombamento. Mas ele não Porque é de interesse histórico. E ele é lindo. Lindo, da fachada dele, perfeito. Então assim, mas ele está com condições maravilhosas de uso, todo reformado, teto reformado, tudo bonitinho. Só tem uma área atrás que a gente não conseguiu ainda, questões financeiras. Porque é muito difícil, como eu falei para você, tudo demanda muito dinheiro e às vezes o próprio Estado ele prefere investir em algo novo, porque se torna mais barato, do que em reformar algo que já existe, especialmente se for Estado. Tá bom, muito obrigado, professora, pela disponibilidade e